Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está disposto a ir com Jesus até onde? Você está disposto a ir com Jesus até o fim? Olha só, tem uma história na Bíblia que demonstra exatamente isso que eu estou perguntando para você. Você deve se lembrar de Pedro, discípulo de Jesus, que quando Jesus estava para ser preso, estava para ser entregue para os religiosos do seu tempo e de ser crucificado e morrer, Pedro fez uma seguinte afirmação. Eu vou ler para vocês que está escrito aqui em Mateus capítulo 26, versículo 35. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram a mesma coisa que o discípulo Pedro falou: de modo nenhum o negarei. Estarei com Jesus, estarei com o Senhor até o fim. Esta é uma afirmação que muitos de nós talvez já fizemos. E eu quero te incentivar a fazer essa afirmação, porque nós agimos por fé. Nós somos crentes pela fé e precisamos ir com Jesus até o final. Mas olhe o exemplo de Pedro e de seus companheiros. Eles não foram com Jesus até o final. Eles não morreram naquele mesmo tempo que Jesus morreu, sendo entregue pelas autoridades do seu tempo. É por isso que eu pergunto: você está disposto a ir com Jesus até onde? Será que até quando o problema chegar? Será que você está disposto a ir com Jesus quando o pecado chegar, quando o pecado entrar na sua vida? Ou quando você for pressionado, aí você desiste, aí você vê que não há uma oportunidade de avançar? Mas eu quero te incentivar a permanecer com Jesus até o fim. Então não é pecado você afirmar que vai com Jesus até o final, que não quer magoar o coração de Jesus, e aconteça o que acontecer, você está do lado dele. Mas olha só, Pedro ainda era um homem que precisava de reparos, e precisava ainda robustecer a sua fé, para que esta afirmação valesse até o final. Talvez a fé de Pedro aqui era uma fé imatura, mas Cristo ele está nos preparando para que a nossa fé seja uma fé madura e a gente vá com Jesus Cristo até o fim, não importando as consequências. Talvez muitos de nós que ainda não passamos por situações difíceis, complicadas em relação ao Evangelho, talvez para nós é fácil afirmar, mas talvez na prática pode ser difícil, quando as coisas começam a pressionar e a gente muitas vezes precisamos dar uma resposta em relação a Jesus e permanecer com o Evangelho, ou então dar uma resposta frouxa e assim a gente escapar pela nossa vida. Jesus Cristo diz que quem perde a sua vida por amor dele, achá-la a vida. Então o que Cristo quer de nós é que a gente vá com ele até o final. Eu quero estar disposto a ir com Jesus até o final. E você? Você está disposto a ir com Jesus também até o final? Então, que a nossa fé, que as nossas palavras estejam baseadas na palavra de Deus, para que a gente prossiga para o alvo, crendo em Jesus Cristo, que é o nosso protetor, crendo em Cristo, que é o nosso Salvador, crendo em Cristo, que é o nosso reconciliador. Pedro, ainda que tenha falhado nesse ponto, ele negou Jesus, mas ao final ele foi reconciliado em Cristo, porque Cristo o amou, Cristo já tinha separado ele para estar com ele até o final. Então Cristo fez 3 perguntas: Pedro, tu me amas? E ele sempre falava que amava. Então dali Jesus deu uma palavra: então apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. E Pedro teve convicção de que Cristo o amava, de que Cristo o perdoava, e por isso Pedro estava disposto agora a ir com Jesus até o final. E assim Pedro foi um dos grandes apóstolos, cheio do Espírito de Deus, porque entendeu que precisava ir com Jesus até o final. Eu creio que nós precisamos afirmar no mundo espiritual, com toda a nossa fé, de que nós somos de Jesus e que nós estamos com ele até o final. Que essa palavra te encha de coragem para que você possa romper neste mundo, andando com Jesus, não se intimidando das pressões do mundo, mas que você permaneça com ele até o final. Deus te abençoe.